Um grande olá a todos. Essa semana eu li a notícia de que Ronaldinho Gaúcho deve ser candidato ao Senado por Minas Gerais, no Partido Patriotas. Como jogador de futebol, Ronaldinho foi um dos melhores do seu tempo, inquestionável, campeão em todos os lugares que passou, ganhou uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, foi ídolo em todos os times, foi eleito melhor jogador do mundo pela FIFA por 2 anos consecutivos, enfim, uma carreira brilhante e irretocável. Porém, a gente tem que pensar que até que ponto o Ronaldinho estaria preparado para ocupar uma vaga no Senado por Minas Gerais, um estado grande, complexo, com 853 municípios, um estado que vive uma crise financeira gravíssima, que está parcelando o salário de professores, profissionais da saúde, policiais, não consegue estar com suas contas em dia e que tem algumas demandas muito específicas. Com pouco mais de 21 milhões de habitantes, a maior parte vivendo em áreas urbanas, a economia de Minas Gerais ainda é muito dependente do setor primário, com destaque para o minério de ferro, café e leite. Um agravante nessa situação é que desde o governo Fernando Henrique Cardoso foi instituída a Lei Candir, que isenta as exportações da cobrança de imposto de circulação de mercadorias e serviços, o principal imposto na composição das receitas dos estados. E como a maior parte da produção do estado é voltada para o mercado externo, Minas Gerais tem tido problema desde então para cumprir com as suas obrigações. Isso é uma situação grave, urgente, que deveria ser objeto de preocupação de um senador da República, que deveria estar lá em Brasília representando os interesses dos estados. Só para você ter ideia, nós, cidadãos comuns, pagamos 30% de ICMS na conta de energia elétrica, enquanto a Vale, a segunda maior mineradora do mundo, que lucra bilhões todos os anos, é isenta desse imposto para exportar minério em pó para a China. Qual seria a contribuição de Ronaldinho Gaúcho para se debater temas tão importantes como uma revisão da Lei Candir, que é uma reivindicação da maioria dos estados brasileiros, principalmente aqueles estados que têm grande parte da sua economia voltada para o mercado externo? Outro ponto importante é que Minas Gerais tem problemas graves de infraestrutura. A região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, tem apenas 5% da sua população atendida pela rede de metrô, o que é um dos índices mais baixos do mundo para cidades do mesmo porte. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país e a maior parte em condições precárias. A rodovia da morte está em nosso estado, a BR-381, que há anos tem promessas de duplicação e tem apenas um pequeno trecho em obras. A BR-367 tem projeto para asfaltamento desde o governo de Juscelino Kubitschek e até hoje é um lamaçal no período de chuvas, poeira no período de seca, que inferniza a vida dos moradores da região. Enfim, são problemas graves, complexos, e um senador da República deve ser uma pessoa estudada, preparada, para debater as realidades do estado de Minas Gerais. Isso nos leva a uma questão extremamente importante. Qual é a ligação de Ronaldinho Gaúcho com Minas Gerais? Qual o seu conhecimento sobre a realidade do estado? Sobre as necessidades dos 853 municípios? Não necessariamente um senador precisa conhecer todos os municípios, mas ele tem que ter uma noção regional, de uma dinâmica, de como que funciona a economia, a sociedade, quais são as demandas, quais são os problemas que cada parte do estado tem. Ronaldinho mal viveu aí entre sua casa, em um condomínio fechado em Lagoa Santa, onde ficou conhecido por muitas festas, a cidade do Galo e Vespasiano, seu local de treinamento, os dois principais estados de Belo Horizonte, e as suas idas ao interior foram muito pequenas, muito restritas. Às vezes chegava no próprio dia numa cidade onde tinha um jogo pelo Campeonato Mineiro, conhecia aí hotel, estádio, aeroporto e voltava para a região metropolitana. Então, Ronaldinho não é uma pessoa que conhece a fundo a realidade, as demandas do estado de Minas Gerais.
é simplesmente mais um caso de celebridade que vai tentar surfar na sua fama para conquistar um cargo público. E além dele, há outras pessoas, obviamente, que são as lideranças do partido, que estão buscando carona na popularidade de Ronaldinho. Eu não estou dizendo isso que um ex-atleta não pode ocupar um cargo público, mas a questão é que qual é a ligação dele com Minas Gerais? Isso que eu acho que é uma pergunta que todo mundo deveria pensar, refletir. Será que essa é a pessoa certa? Nós vivemos um momento de grande avacalhação na política brasileira e nós podemos dar um pequeno passo para frente se a gente refletir bem na hora do voto no próximo ano. Não votar em Ronaldinho, por exemplo, não vai tirar o papel de ídolo dele. Acho que a pessoa tem que saber separar o que é uma carreira brilhante como jogador de futebol e o que pode ser uma carreira desastrosa, né, na vida pública, na vida política. E isso é muito importante neste momento, até porque Minas Gerais já tem provavelmente os 3 piores senadores do Brasil. E na eleição de 18 são 2 vagas. Então nós temos a possibilidade de trocar 2 desgraças, né? Não tem outro nome para falar, que é o Zezé Perrella e o Aécio Neves, por nomes que estejam realmente comprometidos com as necessidades do Estado e que estudem, compreendem a realidade de Minas Gerais. Agradeço a todos que estão me acompanhando. Peço ajuda para aqueles que gostarem divulgar, compartilhar com os amigos e se inscrevam no meu canal e que estarei aguardando vocês em uma próxima oportunidade. Tchau!